essas novas ferramentas. A gente não sabe esse novo momento que a gente vai vivenciar. E, independente desse momento nosso também, algumas coisas vão mudar. Quer dizer, mesmo a gente saindo da pandemia, a gente sabe que algumas coisas, algumas ferramentas, algumas formas de convivência, de trabalho, elas vão dar sequência. A gente está num mundo, talvez, consumista. Existem algumas formas da gente trabalhar com uma qualidade boa, mantendo um padrão, otimizando tempo e otimizando recurso. Então, vão ter empresas, vão ter instituições, vão ter pessoas que vão começar a desenvolver, a trabalhar essas metodologias. Eu acho que vai ser uma crescente. O Claudemir Oribe, vou apresentar ele para vocês. Ele é um parceiro, trabalha junto há 20 anos na área de consultoria. Então, ele é um consultor organizacional desde 1996 e ele é sócio-diretor de projetos da Rede Qualipro. Ele é bolsista pela Inatel, formou em 1993, é mestre em administração da Fundação Dom Cabral, PUC-MG, com a pesquisa de dissertação relacionada exatamente ao MASP. Ele fez MBA executivo na Dom Cabral, em 2003. Ele é pós-graduado em Engenharia Econômica e Consultoria Organizacional, em 1998. Tem especialização em Total Quality Management e Toyota Production System, pela AOTS do Japão, de 1996 e 2017, respectivamente. Já foi congressista de mais de 15 congressos nacionais, regionais, trabalhou em várias, como jurado nas convenções que tinham de 2000 e 2013 e 2018 pela Vale. Ele já desenvolveu vários trabalhos de melhoria da qualidade, com ganhos próximos quase $1 milhão. Ele já foi agraciado com premiações de qualidade pela BUL, implementação de SGQ Algar em 1996, revista Banas em 1995 e desenvolvimento de metodologias pela ABRH em 2002. Já teve mais de 200 turmas de treinamento em várias empresas como Vale, Coca-Cola, Fiat, GM, Saab e outras. Autor do livro Kaizen Avançado, que está em fase de revisão técnica. Já foi gerente de qualidade da Algar, ex-diretor de estudo da UBQ, União Brasileira de Qualidade, e ele é um colunista sobre MASP, revista de qualidade com mais de 97 artigos publicados. Quer dizer, vocês estão vendo que o currículo do Claudemir nessa área de qualidade, treinamento, consultoria, é impecável. Ele, sim, parando de ler o currículo aqui, ele é uma pessoa que eu conheço há 20 anos, desde o nosso primeiro projeto, e é uma pessoa assim, muito séria em relação ao trabalho que ele desenvolve e tem muito conhecimento. Então, eu acho que nós escolhemos que tivesse ligado ao nosso momento, mas eu acho que é uma oportunidade interessante para vocês conhecerem ele, aumentarem a rede de relacionamento de vocês. E durante a palestra, quem tiver dúvida, por favor, coloque no chat, eu vou selecionar algumas perguntas e a gente vai ministrando essa atividade ao final. Só para fechar, hoje à tarde, a gente estava conversando um pouco sobre essa questão dessas metodologias que a gente estava conversando aqui também antes do Claudemir entrar, empresa de consultoria, treinamento e qualidade. E a gente tem consciência que
que muitos projetos que a gente já desenvolveu, muitos projetos que a gente já trabalhou, provavelmente, se a gente fosse desenvolver agora, a gente teria que usar novas ferramentas. A gente teria que estar oferecendo coisas novas. Então, eu acho que esse é um momento importante de aprendizado. Mesmo o que está sendo ruim é uma forma da gente tentar avaliar e ter uma oportunidade de reverter. Então, assim, vejam bem esse momento. Eu acho que quem souber aproveitar, quem souber crescer, quem souber desenvolver, vai sair mais diferenciado para o mercado. Então, apesar da dificuldade econômica, isso também é uma oportunidade. Muita gente enxergando 1000 dificuldades, 1000 problemas, e poucas pessoas enxergando excelentes oportunidades. Espero muito que vocês sejam os da oportunidade. Então é isso, Claudemir. Vou encerrar minha fala aqui e boa palestra a todos. Pronto? Podemos começar? Estão me ouvindo? Boa noite a todos. Agradeço ao Alexandre, né, por esse convite. De fato, é um assunto que eu estudo bastante, e isso desde há uns 20 anos, né, que eu comecei a fazer meus primeiros estudos sobre metodologia e resolução de problemas. Na verdade, minha história com isso é mais antiga. Eu trabalhei no Brasil no Grupo Bull, um grupo de vocês da área de TI, e nós produzimos computador de grande porte aqui na região de Contagem. Durante essa experiência, eu tive a oportunidade de fazer vários projetos de melhoria de grande impacto. Por exemplo, nós conseguimos reduzir a quantidade de defeitos em placas de CPU de computador de grande porte de 6,2 placas com defeito por computador por ano para 2 placas de CPU com defeito por em cliente. Então, o que eu vou passar para vocês é uma metodologia, é o segredo da coisa. É aquilo que pode impulsionar a carreira de vocês da mesma forma que impulsionou a minha. Né? Kaizen é um assunto muito discutido, muito falado, e o assunto que mais se fala é o Kaizen simples, o Kaizen não estruturado, o Kaizen contínuo. Mas o que eu vou passar para vocês aqui é o Kaizen radical. Vamos lá. Bom, o Alexandre já falou alguma coisa disso, mas foi registrado, né? Eu acho que talvez valha a pena registrar aqui, mas continuo sendo colunista da revista Bana sobre Kaizen e MASP, e agora eu comecei a escrever o artigo número 95, que vai ser justamente esse. Vocês estão vendo aí as notícias e tal, e eu não sei o que vocês acham disso tudo, mas eu fico de cabelo em pé quando eu ligo a televisão e começo a ver notícias, e como os governantes estão tratando esse assunto, é uma coisa assim de arrepiar. Eu não quero também julgar essas situações, porque realmente são situações de crise, mas eu fico preocupado quando esse tipo de exemplos estejam sendo levados para os profissionais e talvez se utilizem deste tipo de analogia para resolver problemas complexos dentro das empresas. Então, essa é a minha contribuição aqui. Vou passar aqui. Desculpe, parece estar um pouco... O computador está para responder. Enfim, pandemônio na pandemia, né? Parece que eu não fui o único a pensar nisso. Já tem um livro escrito sobre isso, né? Pandemônio na pandemia. Quer dizer, isso começou
há 2 meses e pouco, na verdade, um pouco antes, né? E o governo, você vê, tentou da China encobrir de toda forma, até puniu o médico que começou a lidar com isso, né? Então, se você tiver um problema grave dentro da empresa e talvez tenha que jogar isso para cima, o problema é grave, eu acho que isso é um bom exemplo do que pode acontecer com você. Infelizmente, empresas também são um grupo social e também tem disputas de poder, vaidades, tem riscos, não é? Então, não é muito diferente de quando você alerta a empresa sobre algum problema grave. E mesmo quando você se coloca para tentar resolver, talvez esteja correndo risco e não sabe. Então, isso é algo para ser levado e tratado com muito cuidado, talvez em esferas reservadas, antes de iniciar o trabalho de melhoria. Então, é isso que eu quero contribuir. O que a gente pode aprender dessa experiência? Bom, a gente vê o seguinte, a pandemia se transformou num campo de batalha. Médicos versus economistas, médicos versus médicos. A classe médica mesmo está extremamente dividida. Uns defendem o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, uns tratamentos intensivos logo de cara, e alguns esperam, querem ter estudos que levam um prazo enorme para serem feitos, para tomar alguma ação. Nós temos os esquerdistas versus os direitistas, evidentemente, executivo, legislativo, judicial, nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo aí um campo fértil para todo tipo de oportunismo, né, sobretudo para vendas de equipamentos e EPIs sem licitação, pessoas com renda garantida versus pessoas dependentes do trabalho. A gente vê nas redes sociais, né, muitas disputas com relação a isso. Parece que as pessoas mais tranquilas, assim, em relação ao isolamento, são pessoas que já têm uma renda garantida. As pessoas que realmente dependem do trabalho, seja empreendedores ou empregados, estão mais preocupados, né? A ciência está sendo usada de forma banal para legitimar compras sem licitação e outras decisões bastante estranhas, né? É interessante que você vê alguns governadores, prefeitos, invocando ciência, né? E de uma forma muito banalizada. Então, se você vê o discurso das pessoas, como às vezes é enganoso, porque nem sempre são o que parece. É um campo também perfeito para heroísmos, vaidades, ambições políticas. E mais a gente também observa. Dados, curvas acumuladas, desculpe. Dados, curvas acumuladas, comparações absurdas. Não sei se vocês têm visto, por exemplo, todo dia se fala em recorde, recorde, recorde. Agora, poucas vezes você observa alguém dizendo que aquilo, na verdade, é uma curva acumulada. Então, todos os dias, o número de pacientes infectados, mesmo mortos, eles vão se somando. É óbvio, ele não vai diminuir, porque esses números já aconteceram, né? Outra comparação com países de muito menores. Então, a gente vê, passamos a Bélgica, mas lógico que a gente vai passar a Bélgica. A Bélgica deve ser o tamanho da cidade de São Paulo, né? Então, você tem que relativizar os números, e muitas vezes você não vê isso na mídia. Alarde sobre duplicação de casos, né? Também vi isso. Quadruplicar os casos em determinada cidade. Aí você vai ver, saiu de 2 para 8, né? Então, quando você tem um número muito baixo, né, ele é pouco representativo estatisticamente. Então, há um campo aí todo aberto para todo tipo de falácia de linguagem, sofisma, paralogismo. Também já escrevi sobre isso. Como que nas empresas, como no ambiente social, se usa desse artifício de linguagem para, na verdade, enganar o povo, né? Então, enganar o povo, as pessoas, sei lá o que, ou defender ideias absurdas, né? Jogar nuvem de fumaça e provocar confusão de informações. Quer dizer, os políticos são mestres em fazer isso, falando coisas que, na verdade, não dizem nada e não trata do problema. E também decisões heurísticas, fazer o que todos estão fazendo, não é? A China começou com isolamento,
A China é um país comunista, é uma ditadura comunista, um país que consegue empregar a força de maneira muito enfática, muito determinada, né? E lá tem pena de morte, inclusive. Então, somos um país de cultura muito diferente, tanto outros países também. Essas comparações também, nós estávamos aqui na primavera, aliás, no outono, comparando os casos que aconteceram no inverno, que a gente sabe que esse tipo de vírus se propaga com muito mais facilidade. Quer dizer, embora alguns tenham falado sobre essas relativizações, a gente vê que muitas vozes moderadas parecem não ter sido ouvistas, né? O viés da confirmação. Isso é muito comum nos meios de comunicação, principalmente, né, a emissora mais conhecida do Brasil, né, você vê claramente que eles só buscam informações para confirmar opiniões que eles já deram, já estabeleceram, né? Então, de forma alguma, eles parecem vão buscar qualquer informação de especialista que desconfirme aquilo que eles já pensam. Então, consequência disso, caótico na informação, medo, pânico. Medo é um problema muito sério, porque uma vez construído o medo, é muito difícil desarmar. Muito difícil. Nós estamos vivendo mais nesse período agora, que é difícil você convencer uma pessoa sensata de que certas coisas não têm o perigo que às vezes tem. Quer dizer, você chegar, quer dizer, tem muita gente que fala, é realmente impossível você pegar a coronavírus um sapato, mas tem gente que chega em casa, tem que tirar sapato, lavar sapato, quer dizer, essas coisas não têm qualquer fundamentação, né? Gastos desenfreados, né? Nós estamos vendo aí, hoje mesmo no telejornal, de prisões com relação, né, a compras sem licitação, disputas pelo protagonismo, isso é um problema também, né, que todo mundo quer ser protagonista, uso do poder, um poder autoritário, né, na hora de uma crise, parece que os heróis, eles saem, né, e querem exercer esse protagonismo. Isso acaba desgastando a credibilidade dos governantes, né? O que vai acontecer é que muitos deles que defenderam algumas ideias, eu ficaria preocupado com o destino político deles, né? E o pior de tudo é você ver pessoas que parece que estão torcendo contra. Nós tivemos uma pessoa, um político proeminente do passado aí, que ele falou assim, que bom que esse coronavírus veio matar pessoas. Então, há pessoas que pensam que quanto pior, melhor. E isso talvez aconteça nas empresas de vocês também. Às vezes estamos lá diante de problema e parece que nem todo mundo está querendo ajudar. Ao contrário, tem pessoas torcendo, inclusive, contra. Aqui nós vemos a curva de Gauss, a condição normal. Então, quando começaram a se falar sobre vamos achatar a curva, a primeira coisa que me veio à cabeça é o seguinte: tudo bem, vamos achatar a curva. Isso significa que a crise se alonga assustadoramente. Então, podemos dizer que praticamente o que eles quiseram aqui, que a área fosse a mesma, né, já que dizem que todo mundo será contaminado. Mas já ouvi previsões de que isso aqui pode chegar a 2022. Não é? Então, na hora do desespero, então, tem ações, atitudes assim, tem cidades, muitas cidades, que não tinham caso nenhum, e aí provocaram um lockdown. Você acha, será que isso é realmente sensato? Né? Então, isso eu tirei, né? Quer dizer, para reforçar aquilo que a gente estava dizendo, os estudos que descomprovam aquilo que se fala, que a posição pré-adotada, elas não são faladas, né? Eu conheço médicos, conheço enfermeiros, eu conheço pessoas que trabalham no hospital, que houve um surto de Covid-19 entre os profissionais de saúde, 75 profissionais foram afastados, e eu perguntei para os meus amigos pessoais, como que esses profissionais de saúde estavam sendo tratados. Segundo essa pessoa que me relatou, cloroquina e hidroxicloroquina. Então, isso mostra um pouco como que essa disputa, né, que se transformou. Parece que foram duas palavras malditas, mas o próprio secretário da Saúde lá de São Paulo, que se curou, ele perguntou para ele como ele foi tratado, ele se recusou a falar. Então, isso é muito estranho, essas coisas estão acontecendo.
O que a gente tem que entender, talvez tirar como um aprendizado? O mundo é multidisciplinar, né? Então, você colocar um único direcionamento baseado, claro, em saúde, que é algo extremamente importante para todos, mas não importa qual disciplina você coloque como sendo o único determinante para ditar como o mundo vai funcionar, isso é extremamente perigoso. O mundo não é de uma disciplina só, o mundo é multidisciplinar. Há que se analisar o contexto de maneira mais global. E parece que alguns países fizeram isso e conseguiram muito sucesso. Trabalhar em ciclo fechado, né? Isso que a gente deveria fazer. Então, você fazer alguma ação e não ver qual foi o resultado dessa ação, isso é muito, muito louco, uma coisa dessa, né? Infelizmente, a área de saúde acontece isso com muita frequência. Vocês talvez já tenham ido num médico, ele indicou um tratamento, você fez o tratamento, mas ninguém te ligou ou entrou em contato com você para saber se o tratamento deu certo. Ou seja, não fechou o ciclo. Racionalidade e objetividade, né? São racionalidade, os porquês têm que estar claros, não é? Tudo que é racional queremos maximizar ganhos, minimizando o custo. Não é? Isso são decisões racionais. Objetividade, foco em números, foco em dados. Outra coisa, nós não antecipamos ações sem dados. É claro que um problema de saúde pública como esse, você tem que tomar ações imediatas, né? Mas provavelmente a gente vai assistir um pouco mais adiante, desperdício enorme de recursos, efeitos secundários tenebrosos. Hoje eu ouvi na CNN já dizendo que a Associação das Escolas Particulares de Belo Horizonte já anunciaram que 50 escolas particulares devem quebrar se alguma coisa não for feita nos próximos meses, né? Outra coisa, observação dos resultados dos efeitos, dados reais não inferidos, atuação sobre causas, depois eu vou falar mais um pouco adiante sobre isso, dados isentos, imparciais, sem vieses, muito importante. Precisamos também de colaboração e equipe, ao invés de disputas. Então, se você estiver numa organização, estiver trabalhando, ou que estiver disposto a resolver um problema, e eu já enfrentei esse tipo de situação, que você está bem intencionado, mas nem sempre você tem apoio, né, institucional, apoio das áreas, você tem que buscar quem dê apoio, e ficar muito atento ao apoio que parece ter, mas na verdade não tem. Então, a política, mesmo dentro de uma empresa, ela está envolvida no processo de solução de problemas. Não é um assunto de natureza puramente técnica. Um problema de alto impacto, um problema complexo, que afeta clientes, afeta desempenho comercial, vendas, assistência técnica, ela depende de apoio institucional também. Então, há que se buscar aquele apoio que, de fato, sustenta uma iniciativa desse tipo. Decisões políticas são diferentes das decisões técnicas. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa multinacional que faturava, a valores de hoje, quase 3 bilhões de reais, e foi uma experiência muito interessante como que as decisões políticas acontecem. É muito diferente, né, como as coisas são julgadas, analisadas. Então, quando estiver trabalhando num problema desse, talvez a gente tenha que sair um pouco desse fórum para trabalhar informação, dado mais concreto. Isso aqui é um modelo de abordagem resolutiva, eu vou pular ele, não vou falar muito não, porque até o tempo está um pouco curto, mas, enfim, isso aqui é um modelo desenvolvido por mim para mostrar como as decisões são tomadas e como os problemas são resolvidos, né? Então, quanto mais para cima aqui, nessa parte aqui, né, mais a gente está lidando com dados, informação concreta. E quanto mais a gente trabalha mais para cá, né, menos dados, menos informação concreta, e, consequentemente, mais rapidez, mais urgência, mais pressa e todas as coisas que advêm dessa situação. Então, nesse modelo, mostra que, ao resolver problemas, às vezes temos mais tempo, às vezes temos menos tempo.
quanto menos tempo a gente tiver, a gente tende a caminhar por um processo para cá, sair do analítico e caminhar por esses quadrantes aqui para chegar até uma situação extremamente urgente, onde as decisões, as análises de problemas são todas com informação externa, porque você não as tem, e as tomadas de decisões tendem a ser muito emocionais. Quer dizer, isso é rápido? É, mas traz inerentemente a um perigo. E quando eu vejo muitos dos políticos fazendo os que eles estão fazendo, ok, muitas coisas estão certas, talvez tenha que ser isso mesmo, mas não deixo de ver também muitas atitudes que passam por outros caminhos aqui, que não é ciência, embora isso às vezes sejam colocados dessa forma. Então, aqui estão os métodos, né, como os métodos de resolução de problemas funcionam. Num Kaizen avançado, né, então, como é que funcionaria se vocês forem resolver um problema complexo na empresa? A primeira coisa é identificar qual o problema. Né? Qual o problema? E parece ser fácil identificar o problema. Mas eu, nos meus cursos, no curso que eu ministro, eu tenho um exercício muito simples, que eu dou 4 causos para as pessoas, e faço uma pergunta simples, qual é o problema? E vocês não acreditam, mas o índice de erro é em torno de 95%. E eu ainda aviso que o índice de erro é esse, mas não dá outra, e as pessoas acabam errando aí 90%, 90 e poucos por cento. Isso mostra que nós somos a coisa cara até para identificar o problema. Uma etapa extremamente importante no processo de resolução de problemas é a observação, é olhar, ver, é usar os órgãos sentidos para que você capte o maior número de evidências possíveis. Quando nós temos um problema, principalmente um problema urgente, a gente já quer ir para o plano de ação. O plano de ação aqui embaixo. Né? Quer dizer, isso é muito perigoso, isso. Por quê? Você está soltando uma série de etapas aqui. A observação alimenta a análise. Né? Então, quando você começa com o problema e já vai para o plano de ação, olha o risco que você corre. Vários autores da área de administração já denunciaram isso como sendo um grande erro metodológico. Acontece um problema, a diretoria pede um plano de ação. Acontece um problema, a gerência pede um plano de ação. Ninguém cobra uma análise. Isso é muito insano. Não é? Isso é uma grande armadilha, sem querer, né? Que é armada diante de você. Então, depois da observação, nós temos a análise, temos que descobrir essas efetivas causas. Nós vamos falar dessas causas daqui um pouco mais adiante. E o plano de ação, para atacar as causas, a ação para resolver o problema, verificação para ver se as ações estão dando certo. Isso nós vemos muito na televisão, estou vendo agora, mais estatística, muito gente de olho nas mortes e número de casos, morte, número de casos, né? Resultado final. Depois, a padronização de processos, quer dizer, quais são os procedimentos, por exemplo, para a volta da economia a funcionar, quais são os procedimentos, e depois para fechamento do trabalho. Então, esse é um trabalho estruturado. Na verdade, não são só essas etapas, são mais subetapas e subpassos, porque o MASP é um método estruturado. Então, isso pressupõe que subpassos têm que ser cumpridos. É o caminho das pedras. Se você estiver atravessando um rio a pé, numa caminhada no meio do mato, e você não quiser tirar a bota, muito provavelmente você vai procurar um local onde tenha pedras. E você não vai querer que essas pedras estejam longe uma da outra. Provavelmente você vai querer que elas estejam pertinhas uma da outra para dar pequenos passos e dessa forma atravessar o rio. Então essa analogia serve para mostrar por que o MASP passo a passo tem pequenos passos. Pode demorar um pouco mais? Pode, mas o risco, aliás, a chance de você chegar do outro lado e chegar de uma forma efetiva, muito maior, muito superior. Aqui uma história do MASP, vocês podem depois baixar isso aí, né? Isso aqui é para você montar um negócio de onde veio o MASP, tem que ler muito, né? Porque é muita literatura. E eu resgatei essa história e a gente vê que o método de solução de problemas, ela nasceu, na verdade, com a Revolução Científica, e os passos lembram a indução experimental de Galileu Galilei. Galileu Galilei, pai da ciência, foi a primeira pessoa que deu um conjunto de passos que lembra o MASP, que lembra a resolução de problemas. Então,
Esse é um pouco da história. Só um minutinho aqui, eu vou ver se deu um pulo aqui. Sobre causalidade. Olha essa frase de Demócrito. Prefiro encontrar uma única explicação causal do que possuir o reino da Pérsia. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar de Demócrito, mas vocês já ouviram falar do átomo. Né? Demócrito foi a primeira pessoa que pensou o seguinte: ele é antes de Sócrates, filósofo grego antes de Sócrates. Ele pensou, talvez a gente vá dividindo a matéria, dividindo, até chegar um momento que a gente não possa dividir mais. E ele deu o nome de átomo. Ele talvez diga que ele deveria ser, na verdade, o pai da ciência, não Galileu Galilei. Só que ele era mais antigo, depois de muito tempo, esses ensinamentos ficaram perdidos. Causalidade. O que a gente tem que buscar numa resolução de problema complexo é a causalidade. Onde está a causa dos problemas, né? Opa, fechou aqui. Parece que a minha apresentação fechou. Vocês estão vendo? Fechou sozinho. Fechou, tem que abrir de novo. Se eu abrir o PowerPoint direto, será que abre? Porque não está abrindo. Não sei se está lento. Bom, com relação à causalidade, para a gente não ficar aqui, né, esperando, uma coisa que me soa bastante estranho, a gente vê estatísticas de morte, a gente vê estatísticas de contaminados, mas a gente não vê estatística da forma que eles foram contaminados. Isso, para mim, é muito estranho. Os hospitais fazem todo um levantamento, indagações com relação aos pacientes que chegam lá, e eles vão perguntar: você fez alguma coisa? Você esteve em um lugar aglomerado? Você pegou um ônibus? Onde você acha que pegou? Eles têm esses dados. Porém, esses dados não é feito estatística. Isso seria um dado muito mais útil, saber que você tem 30% de chance de pegar no ônibus, ou 20% de chance de pegar numa fila, ou tantos por cento de chance de desconhecido, ou pegar em casa, ou sei lá o quê, do que olhar uma estatística de mortes, né, que deixa a população muito mais apavorada. Então, eu acho que esse tipo de armadilha é uma coisa que vocês, profissionais, não podem cair. Então, não acreditar em tudo que ouvem, mas pensar muito bem naquilo que vocês estão vendo, ouvindo. Os dados, às vezes, eles são enganosos, às vezes, maldosamente enganosos, ou, às vezes, sem qualquer intenção de enganar ninguém, né? Mas, enfim, essas coisas de fato acontecem. Alexandre, eu não estou conseguindo, não sei se é a internet que quer, nem acesso aqui ao arquivo mais. Um minuto, deixa eu ver aqui se aconteceu alguma coisa. Alexandre, tô tentando colocar aí. Tô tentando botar de novo. Tá aparecendo agora, Claudemir? Ele saiu da moderação. Conseguiu acessar? Então você tem que adicionar ele de novo, Alexandre. Ele saiu da sala. Ele caiu. Quando ele entrar aí, você coloca ele como... Sim, é porque por isso que eu não coloquei por causa disso. Ele saiu da sessão. Quando ele voltar.
reconectando. Ele falou que não está conseguindo voltar. Manda o link de novo para ele, Alexandre. Para ele clicar no link de novo. Tá. Ele saiu, tá vendo? Ele tá fazendo. Ele saiu e vai voltar. Vou pedir para ele fazer. Tá desesperado. Tem alguma sugestão, Lu? Pois é, tô pensando aqui. Mas tem que esperar ele, de qualquer forma tem que esperar ele entrar. Falo com ele para tentar com outro navegador. Ou então pelo celular mesmo, e aí ele vai falando para passar slide e você vai passando slide. Aí ele entrou, Alexandre. Não, entrou e saiu. Vou tentar um plano B aqui, peraí. Falo com ele para tentar entrar pelo celular dele. E Falei, aí foi ele. exatamente esse o plano B. E eu passo o slide aqui. Isso. Calma, gente, vai dar certo. Fique em casa. O celular não é possível. Tá ouvindo? Tá bom, Claudemir? Voltou. Pera, deixa eu ver se já tá como. Voltou. Estão ouvindo? Eu tô te ouvindo. Isso, voltou, né? Vamos ver se eu consigo abrir de novo aqui o arquivo. O arquivo está aberto aqui na minha tela. Pode ir passando aqui. Pelo menos o meu está aberto aqui. Tá, você está em qual slide? Causalidade aqui. A causalidade. Das mortes de Covid-19. A causalidade. Eu estava falando do Demócrito, né? Isso, eu estava falando das estatísticas, que na verdade a gente não vê estatística de como a pessoa contraiu. Seria uma coisa muito mais útil para nós
do que a estatística de quantas pessoas já morreram, né? Eu acho que se você estiver trabalhando numa empresa, é isso que você talvez tenha que buscar. As causalidades, né, sobre a morte, né? Perguntas muito simples, a gente não vê em lugar nenhum. O que provoca a morte do paciente infectado, na verdade, né? O que foi provocado, quer dizer, como que, na verdade, contraiu? Por que algumas pessoas não morrem? Por que alguns não têm sintomas? Por que a mortalidade é menor em alguns grupos? Esse tipo de pergunta a gente vê com muito pouca ênfase e parece que as questões para alimentar o medo, elas são muito mais enfatizadas pelos órgãos de imprensa, né? O slide próximo, da curva típica, mostra o que todo projeto de melhoria bem-sucedido pode fazer. Então, o que você vê? Um patamar, né, de um resultado qualquer, e após um trabalho de melhoria, outro patamar completamente diferente. Então, além da melhoria em termos de média, nós temos aí uma melhoria em termos de estabilidade de processo. Todo o processo de resolução de problemas usando o MASP, que bem sucedido, ele resulta numa curva tal qual esta aí, né? E a prova disso é o próximo slide. Pode passar, Alexandre? Então, são melhorias feitas continuamente, uma após a outra, por grupos de melhoria, e que podem alcançar níveis assim nunca antes obtidos num processo, ou num produto, ou numa empresa qualquer. Né? Talvez o caso mais impactante, o próximo slide, foi muitas turmas que nós ministramos anos atrás na Oi, e só em um ano o time de otimização de processo, né, que é um tipo de grupo de melhoria na Oi, obteve 59 milhões de ganhos validados pela área financeira, né, de mais de 100 milhões de ganhos reportados, 59 milhões de ganhos provocados só por trabalhos de MASP, envolvendo times de otimização de processo. No próximo slide, são cursos de curta duração. Opa, voltou o slide aqui na minha tela agora. Então, que a gente pode ministrar, ensinar pessoas. O MASP, ao contrário de Seis Sigma, é uma metodologia democrática, barata, fácil de ensinar, fácil de aprender, não exige assim, um investimento tão elevado, não exige conhecimento de estatística avançada disso. Então, é um método que qualquer pessoa pode aprender. E dentro de um curso de formação, mesmo um curso de 16, 24, 32 horas, um curso de curta duração, entregando problemas para essa equipe, esses grupos, pequenos grupos, com pequenos exercícios, assim, né, de sala, conseguimos resultados, assim, dessa ordem aqui, olha. Isso em poucas horas de trabalho, em processos simulados. Olha a média, né, ganhos de média, olha a estabilidade do processo que a gente obteve aqui, né, desse processo. Olha o desvio padrão, caindo assustadoramente, aproximando de zero, que mede justamente a variabilidade do processo. Olha a produtividade, né, a queda de produtividade, um aumento, desculpe, da produtividade do processo, o tempo do processo, e olha o nível, né, de qualidade do processo, para onde ele foi, isso em um exercício de 3, 4 horas de trabalho usando MASP. Se pode fazer isso ali, imagine nas empresas que vocês atuam, que vocês trabalham. Então, fechou aqui de novo. Não sei se vocês estão vendo o próximo slide, eu vou indicar para vocês, se tiverem tempo para ver, uma boa indicação nessa época de isolamento, é assistir de novo o filme O Óleo de Lorenzo. É um filme extraordinário, porque ele conta uma história real de um casal que tinha um filho, e esse filho foi diagnosticado com uma doença, esse filho chamava Lorenzo, e os médicos disseram, o seu filho morrerá em 24 meses, no máximo. E os pais desse menino não se contentaram com esse tipo de resposta e foram buscar uma solução. Só que a solução não existia. Essa doença, até poucos anos atrás, nem ela tinha.
Então, foram buscar a solução e começaram a estudar bioquímica, e descobriram um óleo que, administrando no filho deles, eles conseguiram que ele vivesse mais de 20 anos. E, com ironia do destino, ele não morreu da doença, ele morreu de uma infecção. Talvez vivesse até mais. Ele não curava a criança, mas ele interrompia o progresso da doença. E muitas crianças que eram diagnosticadas precocemente com a doença já começavam a administrar o óleo e, com isso, então, evitavam de ficar doente. E vocês vão ver o método científico, vocês vão ver como é extraordinário. 2 leigos, usando uma abordagem metodológica, conseguem resolver um problema de altíssima complexidade que não tinha solução nem para os cientistas. É fantástico esse filme. Então, como última recomendação, resolver problemas, pessoal, é mais que resolver problema, é aproveitar a oportunidade. Vocês, ao resolver um problema complexo, não estão resolvendo um problema complexo, vocês estão construindo a história de vocês, construindo a história a sua carreira profissional. E essas coisas vão marcar a sua vida, a vida de vocês, para sempre. Né? São coisas que são capazes de alavancar a carreira de vocês, coisa que o Kaizen, né, simples ali do dia a dia não é capaz de fazer. São essas coisas que vão jogar vocês para cima, para frente, vai marcar na cabeça da liderança estratégica o nome de vocês. São resultados extraordinários. É o que vão contar, né, nos recrutadores, ou que vão contar para a liderança, para justificar melhores posições, melhores oportunidades. Ou seja, resolver problemas complexos, alavanca realmente sua carreira. Por isso que vale a pena lembrar, né, nossa frase, uma frase do indiano, um guru, para ir muito longe, você tem que começar de muito perto, e o perto é você mesmo. Esse mesmo é a decisão de enfrentar, empreender devagar, metodologicamente, que vocês conseguem chegar lá. Então, muito obrigado, desculpe pelos problemas de natureza técnica, espero que tenha sido útil, e estou à disposição das pessoas, se não por aqui, mas onde precisar, em e-mail e tal, para contatos futuros, para qualquer dúvida. Obrigado. Claudemir, obrigado pela apresentação. Eu recebi uma pergunta aqui no chat e recebi 2 aqui no meu WhatsApp. Não, o Lúcio mandou uma mensagem aqui, mas tem um tempinho. Então, peraí. Deixa eu te ouvir por aqui. Está falhando. Então, uma pergunta que fizeram é a seguinte. O pessoal falou que achou muito interessante a questão do MASP como ferramenta. E uma das perguntas foi o seguinte. Então, nessa pandemia, em relação ao MASP, o que faltou assim? Qual etapa, assim, que a gente falou um pouco das ferramentas do MASP, o que poderia ter sido feito para poder minimizar? Então, a pessoa que mandou a pergunta falou um pouco dessa parte de coletividade, principalmente em relação à causa do problema. A gente não falando de morte, a gente não falando das questões de dados sobre os contágios. Então, era esse o caminho que deveria ter sido levado, né, o marketing para tentar reduzir, como a gente estaria aplicando isso? Ok. Bom, a intenção aqui, na verdade, não era resolver o problema do coronavírus usando o MASP, né? Não foi essa a minha intenção. Mesmo porque, quando você tem um problema urgente, um problema, assim, que exige uma ação imediata, a tendência é você sair da abordagem analítica, vou buscar uma abordagem mais rápida. Mas se você fosse, de fato, usar o MASP, eu acho que faria uma coisa muito mais ponderada. Quer dizer, primeiro observar, primeiro temos dados dos locais
para depois tomar ações, por exemplo, de fechamento. Naquele momento que o isolamento começou, no início do processo, de uma forma extensiva pelo Brasil todo, muitas pessoas não entenderam o porquê disso, o motivo daquilo. E o que acabou acontecendo? Essas pessoas que tiveram esses locais, elas já estão saturadas. Socialmente falando, ninguém aguenta ficar parado muito tempo. Elas são as primeiras a querer sair, provavelmente. Então, acaba provocando um efeito contrário. Agora, ao sair, né, no momento realmente de perigo, eles vão ser expostos. Então, precisava de um pouco mais de observação, um pouco mais de cautela, precisava de um pouco mais de informação de onde esses casos estão acontecendo. Eu, conversando com pessoas, por exemplo, eu ouvi conversas de que essa aí é uma doença de rico, não é pessoas mais simples, essa é uma doença de rico. Quer dizer, e aqui em Belo Horizonte, o bairro de Lourdes é o bairro que tem mais contágio, que é um bairro nobre aqui de Belo Horizonte. Então, até que ponto esse ponto é verdade? Outra coisa que é estranho nessas atitudes, isso foi denunciado por muitas pessoas, que manda isolar, mas o povo pega ônibus para as tarefas essenciais. Quer dizer, esses podem morrer, é uma coisa assim, muito estranha isso, né? Então, se você fosse parar para pensar uma coisa realmente efetiva, você não ia... Ou uma coisa está errada. Ou está errado mandar isolar, ou está errado eles trabalhar. É uma incoerência total. Tá. Walter, quer fazer alguma pergunta? Walker é nosso coordenador do curso de administração. Teve uma pergunta aqui, Claudemir, deixa eu achar ela aqui. Na verdade, ela passou um pouco aqui. Sobre a comparação de quantidades de casos e mortes pelo corona. O Felipe falou que você comentou sobre países menos populosos, mas e a questão da China? Quer dizer, a China é um país populoso, mas ela conseguiu fazer um controle. Isso não é uma comparação que deve ser observada também, até para trabalhar com a metodologia? Sobre a China, a gente sabe pouco sobre a China, né? Não sabe o suficiente. Mas nós sabemos que é um país, é uma ditadura comunista. Ali, então, se eles mandam fechar, você tem que fechar mesmo. Né? Não é como no Brasil, que há uma certa tolerância com relação a isso. Né? Você viu que a cidade foi um lockdown muito mais radical. Né? Então, as pessoas não saíam mesmo. Né? Vocês viram as primeiras imagens de março, era completamente deserto, coisa que nós nunca vimos aqui. Mas eu não compararia com a China. Se tiver que comparar o Brasil com alguém, eu compararia com a Indonésia, que deve ter um pouco mais de população, 250 milhões, talvez, e é um país também de terceiro mundo, é um país pobre, é um país também que está no hemisfério sul, Tailândia, teria mais sentido a gente fazer esse tipo de comparação. Agora, comparar a gente, por exemplo, com qualquer país da América Latina também, não é parâmetro de comparação. Comparar com os Estados Unidos, não é? Quando essa doença aconteceu, a gente já sabia que provavelmente haveriam mortes. Por quê? Porque o país é um país pobre, não está preparado nem para a saúde no dia a dia. Então, os recursos são muito escassos, né? Principalmente depois da Copa, né? Direcionou tanto, Copa, Olimpíada, tantos recursos para esses eventos, né? Aliás, os dados do Brasil também, há muita desconfiança, muitas denúncias de manipulação de dados de mortes, né, no Brasil. Foi denunciado em São Paulo que havia uma pressão da classe médica para, na dúvida, aponta Covid. Quer dizer, esse tipo de coisa não ajuda nada. Não ajuda nada, só ajuda a justificar estado de emergência e compra sem licitação. Walter, alguma coisa? O professor,
Me Tudo bom, escuta? Walter? Bem-vindo aí. Tudo bem, graças a Deus. Bem-vindo à fala da palestra. É um prazer. Professor, é um prazer conhecê-lo. Tá? É, o, quando nós falamos do Covid, eu sou oriundo de São Paulo, né? E uma das suas falas me chamou muita atenção e é o que está acontecendo o tempo todo no estado de São Paulo, né? Nós fechamos tudo, só que a Estação da Luz continua superlotada, né? E parte da 25 de março, etc. Então, nós criamos um problema, né? E todas as pessoas que morrem no estado de São Paulo, inclusive eu tenho dois amigos que morreram no mês passado, todo mundo morre de Covid, né? Estes números eles acabam não expressando a realidade, né? Como na China, por ser um país comunista, é muito difícil acreditar nos números que eles passam, né? Como na Coreia do Norte também. É só uma contribuição aí. Eu concordo plenamente. Né? Como acreditar nos números de um país comunista? Me fala um país comunista que você pode acreditar nas estatísticas. Me fala um. Né? Nunca existiu e nunca vai existir. Né? Na Coreia do Norte, houve uma denúncia que o Covid ele estava sendo tratado com fuzilamento, né? A pessoa que pegava, eles matavam. E é complicado acreditar nessas estatísticas, né? E o É, Brasil, o nosso sistema, antes de ter essa doença, o nosso sistema de saúde já é meio complicado. Com esse no, impulsionamento que nós tivemos, gera esse caos. no Brasil é a mesma coisa, porque para justificar um estado de emergência, o governo tem que ter uma calamidade, ele tem que ter números, tem que ter estatística, porque depois vão falar, tá vendo, você decretou, fez como não precisou. Quer dizer, alguns governadores parecem que estão pressionando demais para inflacionar esses números, aumentar esses números. Alguém me perguntou aqui, o Michel, sobre aquele passo que você mostrou tendo como base o PDCA, se enquadra como um roteiro de Black Belt ou Green Belt. Na verdade, o DMAIC Six Sigma é uma metodologia concorrente, né? Ela serve para o mesmo propósito, resolver problemas complexos também, só que ela usa um viés um pouco diferente, né? Ela teve origem na Motorola, a GE foi a grande divulgadora disso, e ela serve para produção em larga escala, começou com isso, depois se estendeu para outros tipos de resolução. Então, ela tem uma orientação um pouco diferente, né? E ela tem um viés matemático, estatístico muito pesado. Então, e outro que é muito caro, né? Formar um Green Belt, um Black Belt é caríssimo. Pelo preço de formar 2 Green Belt, você forma 20 pessoas na sua empresa, em MASP, né? Então, o PDCA é o conceito que sustenta as duas coisas, sustenta o Green Belt e o Black Belt, e conceito que sustenta o MASP. Um tem uma abordagem, vamos dizer, japonesa, e outra abordagem americana, mas serve para o mesmo propósito. Eu queria fazer um comentário, Claudemir, queria ver se você concordava comigo ou não. É interessante que quando a gente vai numa empresa, a gente trabalha nas empresas com metodologias. Então, qualquer uma, seja o próprio MASP, e qualquer metodologia que a gente trabalha com metas, com coleta de dados, com observação, e a partir do momento que a gente padroniza um processo, aquele processo ele funciona, a gente começa a aplicar o método e aquele processo. E o que a gente tem visto muito aqui, e até mesmo outros países, é exatamente isso. Quer dizer, pelo menos o meu ponto de vista. Eu percebo que a gente vem trabalhando nessa questão sem método. E sem método a gente não consegue observar qual ação deu certo e qual ação deu errado. Por isso que a gente vê na mídia, o que também é muito complicado, a mídia hoje está bem complicada, mas a gente vê que regiões diferentes, cada um tratando o problema de uma forma diferente, e em nenhuma delas a gente fica tentando avaliar qual seria a forma ideal. E a gente também não utilizando, quer dizer, imagina que o nosso país foi um dos últimos dentro da onda, vamos imaginar que veio uma onda varrendo da China para o continente sul-americano,
passando pela Europa, e teve 2, 3 meses ali que a gente poderiam ter sido criados bons métodos, talvez até tenham sido criados, mas é que a gente não trabalhou, e acho que MASP é um pouco de método, eu acho que a gente não trabalhou com método. Queria ver se você concordava com isso ou não, qual é a sua opinião? Eu concordo não só com isso, porque por dois motivos. O primeiro motivo é que nós vivemos num mundo muito sensorial. Né? O mundo está se transformando em sensorial. As mídias sociais estão colocando pessoas, né, pseudo-especialistas, por exemplo, na mídia, que com fotos bem produzidas, com imagem bem montada, bem construída, com frases de efeito na internet, contrata um blogueiro, coisas assim, né? E tem milhares, centenas, às vezes de milhares de seguidores, tal, e as pessoas dando, às vezes, atenção para coisas meramente sensoriais, né? Quer dizer, sensorial quase rivaliza com o racional, né? Inclusive os filósofos empiristas, eles eram sensoriais, né? Acredite no que você vê, não acredite no que sua mente engana. É isso que diziam os empiristas. Já os racionalistas dizem o seguinte: atenção, cuidado para o que você enxerga. Pense antes de chegar, acredite na sua mente, porque o que você vê pode te enganar. Então, são abordagens completamente distintas. Então, esse mundo está se tornando muito sensorial. E vocês têm que tomar muito cuidado com essas coisas, muito cuidado, porque às vezes é o que parece, na verdade, não é, né? E o segundo motivo, que de concordar com a sua colocação, que a gente está aprendendo em metodologia, é que o mundo hoje é das comodidades. Não é? Hoje começou com prêt-à-porter, você compra roupa pronta. Depois veio o self-service, você não precisa fazer, você vai lá e serve, come você mesmo. Depois comida aquilo. Quer dizer, depois tudo pronto na internet. Quer dizer, tem até trabalho acadêmico na internet, né? Parece que tem gente alunos que procuram trabalhos prontos na internet, vai lá e às vezes nem se dá o trabalho de dar o trabalho, né? Então, os professores têm que se empenhar para tentar descobrir, desmascarar alunos que fazem trabalho pela internet. Quer dizer, é um absurdo uma coisa dessa. A pessoa está provocando malefício para o processo analítico dela, que talvez não vai ter cura. Então, acho que o grande problema que a sociedade vive hoje é que nós estamos perdendo a capacidade analítica. Isso desde a escola até a vida adulta. Nós estamos perdendo a capacidade analítica. E aí, depois, quando você se depara com um problema complexo na sua empresa, você não vai conseguir resolver. Não vai conseguir nem estudar o problema. Por quê? Porque as suas capacidades analíticas estão comprometidas. Então, você vai tentar achar uma solução rápida, tentar negociar, solução por consenso, né? Aquela coisa assim de pergunta para um, pergunta para outro. Na verdade, o problema está lá assistindo vocês e dando risada, né? Porque ele está tranquilo e ninguém me acha. Ademir, eu acho que foi... Alguém quer fazer mais alguma pergunta? O Michel fez outra pergunta, eu já respondi aqui. Ele perguntou se faz parte da cultura WCM, né? O MASP. Eu falei sim, é o Advanced Kaizen do WCM, aplicaria perfeitamente o MASP. Inclusive, o livro Kaizen Avançado, né, que eu acabei de escrever nessa época de pandemia agora, é justamente isso, a aplicação do MASP no contexto da manufatura enxuta. Ele chama Kaizen Avançado, né? Ademir, então, queria te agradecer a sua presença aí, sua boa vontade de estar aqui com a gente. E fica o convite para que, quando a gente faça o retorno lá à instituição, a gente monte um evento lá e possamos fazer uma palestra ao vivo e a cores. Agradeço muito aí sua boa vontade, a sua capacidade de transmissão de todo esse conhecimento. Espero que... Eu acho que foi interessante, porque não foi uma palestra muito técnica, não era nosso objetivo aqui ficar meia com a hora, uma hora e meia, ficar falando de técnicas, mas dar uma visão geral de como que essa ferramenta é uma ferramenta importante e ela pode ser aplicada a qualquer tipo de situação. Então, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha sido útil para vocês. Podem acreditar na metodologia, que isso alavanca a carreira de vocês e provocar resultados extraordinários.
Gente, muito obrigado.